Bom dia, sexto ano. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas atividades. Nós estávamos falando sobre tempo e temperatura. Então, agora a gente vai falar separadamente de cada um desses conceitos. Então, primeiramente, a gente vai começar a falar de tempo. Bom, o que é tempo? Tempo é uma grandeza física. E isso, o que é uma grandeza física? É um fenômeno da natureza. Nós podemos calcular essa grandeza. Então, a gente calcula o tempo, assim como a gente calcula também a temperatura. Como que a gente diz? A gente vai tirar a temperatura. Qual que é a temperatura do dia hoje? Qual que é a máxima? Qual que é a mínima? Assim, o tempo também. Então, tempo, temperatura, velocidade. Isso vocês vão aprender com o decorrer dos anos, que são grandezas físicas. Se é uma grandeza física, então nós podemos calcular essas grandezas. Bom, então vamos começar com o tempo. No tempo, o nosso padrão, nós temos padrão de tempo é horas, minutos e segundos, certo? Então a gente vai aprender a converter de uma unidade, como por exemplo, da hora para segundo, do minuto para segundo, depois do segundo para minuto, do segundo para hora. Então, a gente vai fazer primeiro do processo hora para minuto, depois minuto para segundo e hora para segundo. A gente está começando de uma unidade maior, porque uma hora ela é uma unidade maior, então do maior para o menor. Sempre que eu estou fazendo esse processo, saindo do maior para o menor, nós vamos multiplicar. Multiplicar por quanto? Por 60. Mas eu vou explicar por que por 60. Então, eu fiz uma folhinha aqui explicando na verdade. Então, a gente tem o seguinte. A gente tem que uma hora equivale a 60 minutos, certo? Então, em uma hora eu tenho 60 minutos. Em um minuto, eu tenho 60 segundos. Então, quando eu quero transformar, por exemplo, saber quantos minutos tem em determinada quantidade de horas, eu vou fazer o quê? Vezes 60. Por exemplo, se eu quero saber se eu tenho 3 horas, eu quero saber quantos minutos eu tenho. O que eu vou fazer? Vou multiplicar. Se em uma hora eu tenho 60 e eu tenho 3 horas, então eu vou fazer 3 vezes 60. Então vai ficar 3 vezes 60, que será igual a 180 minutos. Então, em 3 horas correspondem a 180 minutos. Da mesma forma, eu vou fazer de minuto para segundo. Como assim? Por exemplo, em um minuto eu tenho 60 segundos. Então, se eu quero descobrir se eu tenho 4 minutos, quantos segundos isso são? Você vai fazer o quê? 4 vezes 60. 4 vezes 60, 240 segundos. Então, a gente transformou de minuto para segundo. Sempre eu estou usando a multiplicação. Multiplicando por quem? Por 60. Então, quando eu faço a conversão de hora para minuto, vou multiplicar por 60. Quando eu faço a conversão de minuto para segundo, também vou multiplicar por 60. Tá, professora, e agora quando eu quero transformar de horas para segundos? Você pode fazer de duas formas. A primeira forma é fazer o seguinte: bom, eu quero descobrir quantos segundos tem 3 horas. Se 3 horas eu tenho 180 minutos, eu posso pegar esses 180 minutos e multiplicar por 60. Por quê? Porque se em um minuto nós temos 60 segundos, eu vou fazer 180 minutos vezes 60, que é o valor que eu vou descobrir de segundos. Então, eu vou descobrir quantas horas, na verdade, quantos segundos 3 horas correspondem. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Olha só, tenho lá 3 horas.
3 horas equivalem a 180 minutos. Bom, a gente viu que para eu transformar de minuto para segundo, eu vou fazer o quê? Vou pegar minha quantidade de minutos e vou multiplicar por 60. Por que multiplicar por 60? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Se eu tenho 180 minutos, eu vou fazer 180 vezes 60. Bom, vamos ver quanto que isso vai dar então. Vai ficar, ó, 6 vezes 8 dá 48. 6 vezes 1 vai dar 6. 6 com mais 4, temos 10. Isso significa o quê? Que dá 10.800 segundos. Isso significa que 3 horas correspondem a 10.800 segundos. Então, essa seria a primeira forma de você transformar hora para segundo, ok? Vamos ver a segunda forma. Bom, eu tive que transformar de hora para segundo, eu tive que multiplicar 2 vezes por 60. Primeiro, para transformar hora para minuto, tive que multiplicar por 60. E depois, transformar minuto para segundo, também tive que multiplicar por 60. Então, matematicamente, você pode fazer o quê? 60 vezes 60. 60 vezes 60, a gente vai fazer então assim, ó. 3 horas é igual ao quê? A 3 vezes 60 vezes 60. Bom, 60 vezes 60, nós vamos resolver primeiramente 60 vezes 60. Por quê? Como isso aqui é comutativo, a ordem aqui do que eu resolver, resolver primeiro, não vai alterar no teu resultado final. Então, eu vou fazer 60 vezes 60. Então, vai ficar 3 vezes 60 vezes 60, 3.600. Certo? Agora, eu vou fazer 3 vezes 3.600. Então, vai ficar 10.800. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 10. Ou seja, a mesma resposta que eu tenho aqui, eu tenho aqui. Então, eu tenho 2 caminhos que chegam na mesma resposta, tá? O que eu quero dizer para vocês? Quando eu vou transformar, então, de hora, vamos colocar isso em uma outra folhinha como resumo para vocês. Então, olha só, quando eu quero transformar de hora para minutos, nós vamos multiplicar por 60, certo? Quando eu quero transformar de minuto para segundos, vamos multiplicar por 60 também. E para eu multiplicar, transformar de hora para segundo, com um caminho mais rápido, é você fazer o quê? De hora para segundos, vamos multiplicar então por 3.600, certo? Então, é isso aí. Para eu transformar de hora para minuto, vou multiplicar sempre por 60. Transformar de minuto para segundos, vou multiplicar por 60 novamente. Agora, para transformar de hora para segundos, nós multiplicamos por 3.600. Grava essa tabelinha aqui é uma tabelinha de conversão que tu pode usar em todos os problemas, até nos problemas de física que você vai ter lá no 9º ano e 8º ano, depois ensino médio também. Então, tá aí, gente. Hora para minuto, multiplicar por 60. Minuto para segundo, multiplicar por 60 também. Depois, hora para segundo, vou multiplicar por 3.600, tá? Vamos ver um exemplo desse? 7 horas. 7 horas equivale a quantos segundos? Vamos fazer 7 vezes 3.600. Você já faz
a multiplicação por 3.600. Não precisa fazer o mesmo método que eu mostrei anteriormente, multiplicar por 60 e 60, porque dá no mesmo resultado. Então, vai fazer o quê, ó? 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 6 dá 42, 7 vezes 3, 21, 21 com mais 4 vai ficar 25. Então, 25.200 segundos, ok? Então, para transformar em hora para segundos, multiplicamos por 3.600. É isso aí, gente. Espero que tenha ajudado esse vídeo aí de conversão de medidas, na verdade, conversão de unidades de tempo. Hora, minuto e segundo são unidades de tempo. Então, eu espero que isso aí tenha ajudado, porque para a nossa próxima aula a gente vai somar tempos. E daí a gente tem que somar minuto com minuto, segundo com segundo, hora com hora. E a gente vai ter que fazer conversão algumas vezes de minutos para horas, de horas para segundos e vice-versa, tá bom? Então, até amanhã.